Salve, salve pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Doni Cortelete Sting, eu aqui do canal Lista de Livros, e hoje nós falaremos sobre a obra O Ano da Morte de Ricardo Reis, de José Saramago. Nós já comentamos um pouquinho no vídeo A Viagem do Elefante sobre a vida do José Saramago, mas acho que convém detalhar certas características, certas peculiaridades que acompanharam a vida desse grande autor. O José Saramago escreveu seu primeiro romance, chamado Terra do Pecado, com 25 anos de idade. É bom lembrar, né, que o José Saramago nasceu em 1922, portanto, em 1947 ele lançou esse livro, e no ano subsequente, em 1948, ele apresentou outro livro à editora, chamado Claraboia, mas esse livro foi recusado. E aquilo ali acabou, vamos dizer, catalisando a ideia do José Saramago seguir por outras atividades laborais. Então ele trabalhou em vários empregos, né, até que com 55 anos de idade, ou seja, 30 anos depois que seu primeiro livro havia sido lançado, ele lança o livro Manual de Pintura e Caligrafia. Aliás, eu vou deixar os trechos selecionados de todos os livros que eu li do Saramago aqui embaixo, inclusive o Manual de Pintura e Caligrafia, recomendo bastante porque há várias pepitas de ouro lá, assim, incríveis, incríveis mesmo. Recomendo demais que deem uma olhada aqui, inclusive, é claro, do próprio O Ano da Morte de Ricardo Reis. Mas então, voltando, quando ele lança esse livro Manual de Pintura e Caligrafia, já era 1977. E aí, alguns anos depois, já em 1980, né, na virada da década, ele lança o livro Levantado do Chão. E esse livro já fez assim, um sucesso de crítica, começaram a prestar mais atenção no José Saramago. E em 1982 ele lança outro livro, que foi o Memorial do Convento. Esse é um livro que já faz um sucesso de público e crítica, começa, vamos dizer assim, a ser vendido em vários e vários países do mundo, até que por fim, em 1984, ele lança O Ano da Morte de Ricardo Reis. 1984 até, aliás, o ano do meu nascimento. Então aqui já há, vamos dizer assim, uma consolidação do autor, né? Ele já está no quarto romance, nessa nova fase da carreira literária dele. Ele já havia angariado certo renome mundial. É lógico que isso foi progressivo, né? Ele foi cada vez mais sendo conhecido, até que por fim chegou ao Nobel de Literatura. E o José Saramago, assim, né, eu já destaquei um pouquinho, né, no vídeo anterior, mas é um autor que me impactou demais, né? É o meu autor favorito. Esse já é o 16º livro que eu leio dele. É o autor em número de obras que eu mais li. Em número de páginas, não, né? O número de páginas foi Certo Barbudo, que inclusive o próprio José Saramago gostava bastante. E assim, nesses tempos neoliberais que nós vivemos, em que, vamos dizer assim, dominam o individualismo, o egoísmo, o narcisismo, né, que se distingue do exibicionismo, porque é um exibicionismo que não é só para outrem, é um exibicionismo até para si próprio. Vamos dizer assim, é muito difícil que uma pessoa se porte em relação a outra de maneira, vamos dizer assim, olhando um pouco de baixo para cima, né? Ou seja, com o intuito de aprender, com o intuito de angariar conhecimento, absorver aquela cultura de outra pessoa que você julga ora mais sábia, ora mais articulada, ora mais especialista em determinado assunto, etc. É normal no nosso tempo histórico que as pessoas, né, têm aquela visão assim, eu faço, eu sou, eu aconteço, eu sou o cara, vamos dizer assim, né? E assim, é um pouco contraditório com a minha visão, onde o Saramago é exatamente inversa a isso, né? Ele foi um personagem que, vamos dizer assim, eu não gosto de aplicar o nome mestre, porque até tem uma conotação muitas vezes religiosa, acaba ficando exagerada, né? E poderia dar-se a entender que não haveria nenhum tipo de discordância, mas se fosse para designar alguém com essa palavra na minha vida cotidiana, alguém que não esteja na minha vida social, né, com professores, pais, familiares, vizinhos, etc., ou seja, alguém que eu não conhecesse, se fosse alguém que fosse designar como mestre, seria o José Saramago. Assim, eu não posso, vamos dizer, resumir em palavras o quanto esse autor me impactou, me influenciou, né? Desde muito jovem eu já lia, né, já o acompanhava. Um autor realmente assim, de uma sabedoria, de uma perspicácia, a forma como ele vê as coisas é muito mais profunda do que o cotidiano, né? Aquela frase que o Humberto Eco fala que quando você, por exemplo, vive 75 anos e você não leu, você viveu 75 anos, mas só os seus 75 anos. Eu acho assim que a possibilidade que eu tive de ter lido José Saramago desde muito cedo, vamos dizer assim, a possibilidade de ter vivido várias vidas e uma vida com uma visão tão sábia como eu nunca terei por meus próprios méritos. Ele é um autor muito grande mesmo, tinha assim, né, um compromisso de vida, um compromisso político, né? Aliás, o compromisso político dele era tão severo, né, que ele escreveu um livro, né, o Ensaio sobre a Cegueira, justamente o seu Magnus Opus, né, sua obra-prima, em que ele expõe lá, né, que todos ao redor perderam os olhos, e o personagem que é o alter ego dele, né, que é a mulher do médico, não perdeu, né? E aí quando você vê qual é a posição política dele, o que aconteceu ao redor, você entende por que ele está falando aquilo, né? Aliás, no pauperismo intelectual bem padrão aqui do nosso tempo histórico, né, muitas pessoas leram e não entenderam aquilo que ele estava falando, a metáfora óbvia em relação ao posicionamento político dele. Enfim, fica a dica aí para quem quiser, né, se aprofundar depois. E é interessante porque o José Saramago, ele, por exemplo, criou um blog lá no início dos anos 2000, ali para o ano 2010, ali, 2008, mais ou menos, sei lá, não me lembro exatamente, mas deve ser ali no início da década de 10. Ele criou um blog
E eu todos os dias entrava lá no site dele para ver se ele tinha postado algum texto e tal, e aí acompanhava, né? Acho que depois até lançaram, a partir desses textos, o livro, o caderno, né? Mas isso aí eu já acompanhei online, né? Até poderia reler hoje, que já passaram muitos anos, mas aquilo eu pude ver, porque eu entrava dia após dia para acompanhar os escritos dele, até que em certo momento ele parou de escrever e alguns meses depois ele acabou falecendo. Acho que não deu muito tempo em relação à parada dele da escrita até o falecimento dele. E assim, né? Eu acho que quem está do outro lado da tela deve se lembrar de certos momentos de sua vida que impactaram, né? Por exemplo, a morte do Ayrton Senna, a morte dos Mamonas Assassinas, a queda das Torres Gêmeas. Ou seja, quando isso aconteceu, você tende até a lembrar, eu estava fazendo isso, estava fazendo aquilo, você lembra exatamente porque aquilo te marcou. E de fato, eu me lembro de todas essas coisas e eu me lembro também daquilo que eu estava fazendo quando eu fiquei ciente da morte do Saramago, né? Eu lembro que eu estava andando na minha casa, eu me lembro a casa que eu morava na hora, e aí passou no jornal, eu nem estava prestando atenção, quando eu vi, eu falei, caramba, ele faleceu, aquilo me impactou sinceramente, e eu me lembro que no dia eu até rezei por ele, né? Coisa que eu tenho certeza que ele mesmo não apreciaria muito, sendo um ateu convicto como era. Bem, feito esse preâmbulo, é interessante a gente falar agora um pouquinho sobre o Ricardo Reis, ou mais bem dizendo, sobre o Fernando Pessoa, porque o Fernando Pessoa ele se utilizava de heterônimos, né? Heterônimo é quando, vamos dizer assim, um escritor, por exemplo, ele cria um personagem e é através desse personagem que vai escrever as coisas. É esse personagem que, vamos dizer assim, vai ter uma vida própria, ele vai ter uma espécie de RG, sabe? Vai ter um estilo de vida, vai ter um emprego, vai ter toda uma trajetória e é através desse personagem que ele vai escrever. Ou seja, ele é além de um pseudônimo, né? Ele é um personagem mesmo e é um personagem que escreve. E o Fernando Pessoa, ele se utilizou de heterônimos ao longo de sua vida inteira, né? Na verdade, o primeiro heterônimo que ele criou, ele tinha 6 anos de idade, ele criou um rapazinho que tinha 9 anos e que escrevia também. Era normal, né? Era corrente que o Fernando Pessoa se utilizasse desses heterônimos que tinham características, que tinham peculiaridades, que tinham trajetórias literárias distintas, né? Um era de um jeito, outro era de outro, um era uma ranzinza, outro era mais simpático, etc, etc. E é interessante que foram tantos os heterônimos que nem há um consenso entre os pesquisadores quanto ao número exato deles, né? Supõe-se, uma das biografias que eu dei uma olhada, que foram 147 heterônimos desde o início da sua existência, apesar que houve alguns, né, que quando ele já estava mais maduro, quando ele efetivamente lançou livros, estes sim ficaram famosos. Notoriamente, Álvaro de Campos, Alberto Caeiro, Bernardo Soares, que aliás, dos livros, eu só tive a oportunidade de ler um livro do Fernando Pessoa, que foi o livro do Desassossego, e foi escrito por esse Bernardo Soares, e por fim, o Ricardo Reis, que é quem nomina a obra que a gente vai tratar hoje, né, um ano da morte de Ricardo Reis. E é interessante que o José Saramago tenha escolhido o Ricardo Reis, por quê? Porque esses heterônimos, eles tinham uma vida própria, eventualmente alguns até morreram, mas vários também não morreram, e o Ricardo Reis foi um dos que não morreu, vamos dizer assim. Quem morreu primeiro foi, por óbvio, né, o Fernando Pessoa. O Fernando Pessoa, aliás, morreu muito jovem, morreu com apenas 47 anos de idade, de uma pancreatite, muito provavelmente agudizada, né, pelo alcoolismo, doença com a qual ele sofria. E é interessante porque o Fernando Pessoa, ele tinha uma vida muito peculiar, muito pacata. Ele basicamente viveu toda a sua existência em Lisboa, e em Lisboa, em um território muito pequenininho, na verdade, em torno de 4 km². Mais de 70% da vida dele circundou ali, porque ele trabalhava em um local, e ali perto do trabalho era onde ele vivia, e perto desses dois locais era onde ele ia no café, onde ele ia em restaurante. Ele não saía muito dali, ele era, vamos dizer assim, bem provinciano. E isso vai impactar aqui, logo nós vamos dizer como. Então, nesse livro do José Saramago, O Ano da Morte de Ricardo Reis, o que acontece? O Fernando Pessoa falece. Entretanto, este heterônimo, né, esse Ricardo Reis, de maneira fabulosa, vamos dizer assim, ele não morre. Ele tinha uma vida, né, uma suposta vida, ele tinha uma existência, ele vivia aqui no Brasil, e passam-se algumas semanas do falecimento do Fernando Pessoa, chega a notícia de Portugal, né, chegou aqui no Brasil, o Ricardo Reis vivia no Rio de Janeiro, ele era médico, e aí ele fica ciente, né, que, vamos dizer assim, seu criador morreu. Então ele tem que fazer alguma coisa, ele fica ali pensando, e ele resolve retornar a Portugal por conta disso. Mas não foi uma viagem que ele foi, assim, decidido a morar em Portugal, voltar a viver em Portugal, não. Parece assim que ele foi viajar para ver o que ia acontecer. E a gente fica sabendo disso, ele já chegando em Portugal, já no seu navio, e ele chega em Portugal numa noite assim muito ruim, assim, com uma tempestade enorme. Ele percebe assim, as diferenças da cidade, pega um táxi e vai para um hotel e fica localizado justamente, vamos dizer assim, no epicentro desse território pequenininho, né, onde o Fernando Pessoa circulava. O nome desse hotel é o Hotel Bragança, que aliás existe até os dias de hoje, né? Ele foi um pouquinho reformado, lá ficou alguns anos fechado, em estado bem decrépito.
decrépito, depois foi comprado, foi reformado, hoje tem outro nome, mas segue funcionando. Aliás, acho que os donos do hotel perderam a oportunidade de renomeá-lo como Ricardo Reis, né? Então começa assim, né, a narrativa do livro, com o Ricardo Reis chegando em Portugal, ele estranha, né, as mudanças da cidade, ele passou 16 anos longe, então como acontece, né, como só ia acontecer em qualquer caso assim, você retorna, as coisas não estão, vamos dizer assim, né, paralisadas, né? O mundo muda o tempo todo, né? Isso é uma mudança, se é uma coisa que é contínua, é a mudança, né? Então ele vai reconhecendo as coisas, vai vendo as coisas que ficaram diferentes, as construções, os barcos, ele faz uma visita até o túmulo do Fernando Pessoa, fica ali avaliando, e ele se mantém, vamos dizer assim, um tanto quanto aliado. Ele observa as coisas, mas ele é um pouco abstrato, sabe? Ele é um pouco, vamos dizer assim, desapegado, ele não sabe exatamente o que ele vai fazer. Então assim, ele começa a viver a vida no cotidiano do hotel. Então ele tem contato com alguns funcionários do hotel, alguns os atendem de maneira, vamos dizer assim, mais plena, ele tem contato com alguns hóspedes do hotel, e ali ele vai criando sua vidinha, né? Todo mundo tem um respeito por ele porque ele é médico, e ele não sabe se vai voltar a clinicar, se ele vai voltar para o Brasil, se vai ficar ali em Portugal. Ele está ali pensando, refletindo, deixando a vida passar, até que ele recebe uma visita do próprio Fernando Pessoa. O fantasma do Fernando Pessoa aparece para ele nessa espécie de encontro ectoplasmático, vamos dizer assim. E aí ele fica conversando, e é interessante porque o Ricardo Reis, ele não é um personagem particularmente, vamos dizer assim, muito correto, moralmente correto. Ele é um personagem dúbio, ele escorrega em vários momentos, ele tem um preconceito de classe que, apesar de não ser tão explícito, né, ele não verbaliza, mas nas ações elas são bastante, vamos dizer assim, lamentáveis. E o Fernando Pessoa, vamos dizer assim, que ele está para lá de qualquer tipo de subterfúgio, né? Que ele está morto, né? Ele explica para o Ricardo Reis que ele vai ficar ali por 9 meses, né? Até desaparecer por completo, que é uma espécie de nascimento ao inverso, né? Já que a gente demora 9 meses para nascer, ele, para desaparecer da Terra por completo, ele vai gastar 9 meses também. E como ele, por óbvio, conhece o Ricardo Reis, ele vai, assim, vamos dizer assim, quebrando essas desculpas, os subterfúgios, sabe? Que o Ricardo Reis tenderia a utilizar. Esses equívocos morais que eu destaquei aqui, o Fernando Pessoa acaba, vamos dizer assim, de maneira irônica, né, um pouco cínica, até jogando na cara. E o Ricardo Reis fica ofendido. Né? Isso eu acho que acontece, até vou lembrar talvez aquela estrutura do livro Entre Quatro Paredes, do Jean Paul Sartre, que já tem vídeo aqui no canal. Porque quando você está para lá de qualquer tipo, vamos dizer assim, de defesa, de desculpa, de subterfúgio, acaba doendo, né? E o Fernando Pessoa faz isso com o Ricardo Reis, mas a despeito disso, o Ricardo Reis não é desagradado com as visitas do Fernando Pessoa, mesmo que o Fernando Pessoa exponha, né? Então vamos dizer assim, o Ricardo Reis tem um relacionamento que, vamos dizer assim, como é uma pessoa com uma classe social abaixo da dele, ele não expõe para ninguém, nunca vai andar de braço dado, não tem perspectiva nenhuma aquele relacionamento, mas quando é com uma pessoa que é um pouquinho mais bem de vida, aí não, ele já tem uma perspectiva, ele pensa que já pode namorar, ele já tem um desejo maior, a despeito das virtudes e qualidades intelectuais, por exemplo, dessa pessoa que é mais simples, mas só por estar em uma classe social diferente, ele já olha, vamos dizer assim, com um certo menoscabo. E o pior de tudo é que não é um menoscabo dito, é um menoscabo só na ação, ou seja, parece que está muito naturalizada esse tipo de postura, vamos dizer assim, até de certa maneira infame. E o Fernando Pessoa acaba, vamos dizer assim, jogando luz nisso, mas não que ele discorde tanto, né, porque é bom lembrar, né, o Fernando Pessoa é quem criou o Ricardo Reis. É interessante, né, porque esses encontros que ocorrem entre Ricardo Reis e Fernando Pessoa, as outras pessoas não observam, não conseguem ver o Fernando Pessoa, só o Ricardo Reis que consegue. Mas em certo momento, quando os dois estão andando, alguns personagens não conseguem ver sequer o próprio Ricardo Reis. Eu acho que ali deu uma margeada assim, no realismo mágico, lembrou talvez a Invenção de Morel, do Adolfo Bioy Casares, ou o livro Pedro Páramo, do Juan Rulfo, né, que eu reitero, todos os trechos selecionados estarão aqui embaixo, dei uma olhadinha lá que é muito legal. Mas ele margeou assim, o realismo mágico, mas também acabou, vamos dizer assim, se desgarrando dele, né? Lembrando talvez o Deserto dos Tártaros, do Dino Buzzati, que tem vídeo aqui no canal também, e no início do livro é assim, né? Parece que você não sabe se aqueles personagens estão mortos ou vivos, e em certo momento, vamos dizer assim, balança, mas vem pro lado dos vivos, vamos dizer assim. E assim o Ricardo Reis vai seguindo sua vida, ele escreve algumas coisas, ele tem contato com os personagens, como eu disse, do hotel, e tanto funcionários quanto hóspedes, né? Uma das funcionárias do hotel se chama Lídia. A Lídia era uma das musas do Ricardo Reis, mas, claro, é outra personagem, que ela era um personagem completamente ficcional, e aqui dentro da estrutura do livro é uma personagem real, com seus limites e tal, mas ele segue com uma postura, assim, muito aliada, sabe? Muito sem apego a nada, ele não sabe o que vai fazer, fica ali, não sabe o que vai para lá, vai para cá, fica no conforto do hotel, dá-se a entender que ele é uma pessoa de posses, porque ele consegue permanecer no hotel sem que aquilo o incomode financeiramente em nada, então ele fica ali, né? Tem uma comidinha
manhã gostosa todos os dias, aí tem alguém que limpa o quarto para ele, tem as pessoas que o atendem nos mais variados aspectos. Ele vai lembrar o personagem do livro O Homem Sem Qualidades, do Robert Musil, tem vídeo aqui no canal também, porque ele não se apega a nada. Né? O Robert Musil, por um motivo um pouco diverso, assim, mas o Ricardo Reis, ele é muito aliado mesmo. E o tempo vai passando, ele não sabe o que vai fazer, fica pensando, o Fernando Pessoa aparece, até que o Ricardo Reis, ele é incomodado pela polícia. Nesse momento, né, na década de 1930, vivia-se a ascensão dos movimentos fascistas ao longo, especialmente da Europa. Então, o Salazar já era ditador fascista lá de Portugal. Naquele momento histórico, começa a Guerra Civil Espanhola, havia sido eleito um governo de esquerda, aí os membros da burguesia não aceitam aquela eleição, e aí começa a Guerra Civil capitaneada pelo Franco. Né? E aí, então assim, aquilo acaba incomodando o próprio Ricardo Reis, que é um personagem conservador, bem alienado, mas alienado no termo não só marxista, né? Mas no termo assim, de fato, da linguagem vulgar, né? Ou seja, ele não está nem aí para nada, ele acaba sendo incomodado pela polícia, e acontece assim com ele, eu acho assim, ele é um conservador, mas quando ele observa os conservadores ao redor dele, parece que ele, vamos dizer assim, chega a ter um estranhamento. Por quê? Eu acho assim, uma coisa é você ter uma posição política, religiosa, etc. Mas quando você vê que aquela posição com a qual você está, quem está defendendo, não são pessoas tão corretas, não são pessoas tão justas, tão honestas, parece que aquilo te assusta um pouco, né? É a mesma coisa, vamos dizer assim, eu sou cristão. Então, quando eu vejo um personagem como Silas Malafaia, como Edir Macedo, como R.R. Soares defendendo o cristianismo, isso me incomoda muito. Né? Que eu falo, pô, não é possível, que é isso aqui que esse cara tá junto de mim. Olha o que esses personagens defendem, olha a forma como eles atuam, olha o procedimento deles, não tem nada a ver com aquilo que eu penso que seja o cristianismo. E ele, Ricardo Reis, ele começa a se assustar assim, né? Então, por exemplo, por conta dessa Guerra Civil Espanhola, vem os membros da burguesia da Espanha, né? Na verdade, até antes da guerra, só por causa da eleição de um partido de esquerda, já mudaram para o hotel. E esses espanhóis que vão para o hotel, eles falam muito alto, eles são efusivos demais, e o Ricardo Reis, ele é um personagem discreto, ele é um personagem, sabe, um pouco mais polido, que remete ali à questão portuguesa, né? Os portugueses estão mais na deles, mais discretos, e os espanhóis, aquele sangue, não, quente e tal, falam mais alto, são mais efusivos e tal. E quando ele vê a postura, as defesas, assim, que o personagem, que esses espanhóis fazem de outro regime, ele fica um pouco assustado. Um dos outros personagens que ele conhece uma menina chamada Marcenda, tem uma mão que não se movimenta, e esse pai dela dá um livro para ele. Quando lê o livro, ele fica aterrorizado, né? Então, assim, apesar de ser um personagem conservador, ele, vamos dizer assim, se assusta um pouco, e tem como contraponto uma das funcionárias do hotel, chamada Alide, né, como que eu já descrevi aqui, que ela, vamos dizer assim, é uma personagem mais progressista, né? Não tem ideias tão claras, tão fixas na sua mente, mas pelos ideais dela você vê que ela vai para um caminho bem diverso dos outros personagens do livro. E é interessante porque esse é o desenrolar do livro, assim, o enredo do Saramago, né? Ele não é tão importante o avançar do enredo. O que importa mais nos livros do Saramago, e nesse acontece a mesma coisa, vamos dizer assim, o revolver, o sopesar, o balancear, é você ficar refletindo sobre aquilo que está acontecendo. Ele promove uma espécie de vórtice, né? Porque coisas que haviam sido assentadas, aí ele faz aquele redemoinho, aquilo volta para a superfície, você consegue reanalisar com outra ótica. Nada avança numa velocidade muito tranquila, né? O Saramago, em um dos livros dele, ele escreve que na literatura a menor distância entre dois pontos não é uma reta. E olha, eu não sei se em toda a literatura é assim, mas na dele é uma frase perfeita. Eu acho que é o melhor resumo que existe sobre a própria literatura dele, né? Porque de fato a literatura dele é zigue-zagueante, as coisas voltam, há várias reflexões, há várias ruminações. Existe aquela pontuação dele muito excêntrica, né? Ele não utiliza pontos de exclamação, pontos de interrogação, travessões. Ao contrário, né? Quando começa uma vírgula e começa a letra maiúscula, você sabe que tem alguém falando, e isso dá um dinamismo muito interessante à leitura. E, como é comum também acontecer nos livros dele, é justamente nos diálogos que está, vamos dizer assim, o ápice do livro, né? É nos diálogos que ele, vamos dizer assim, liberta, ele, vamos dizer assim, solta a sua sabedoria imensa que ele possuía, né? E particularmente nesse livro aqui, os diálogos entre o Ricardo Reis e o Fernando Pessoa são qualquer coisa. Eu acho que esse livro aqui, ele também tem algumas características, vamos dizer assim, bem positivas. Por exemplo, como eu disse, né, o Saramago, ele era um ateu. E ele, vamos dizer assim, a relação que ele tem com a religião ao longo dos livros, ela normalmente é muito interessante, né? Porque ele dá ali, sabe, umas fustigadas, dá ali, sabe, umas ironizadas, assim, ele vai lá no epicentro, assim, com aquela agulha lá no centro, lá no meio do coração, e tum, dá uma agulhada. É muito interessante, assim. E eu acho que no próprio livro A Viagem do Elefante, que eu já destaquei, nem sempre foi assim, porque ele começou irônico, começou brincalhão e tal, mas depois ficou um pouco maçante
pela repetição. E aqui não, ele teve uma relação mais tranquila, eu acho que mais irônica e mais legal, assim. E claro, né, anos depois ele teria, vamos dizer assim, isso extremado em obras como o Evangelho segundo Jesus Cristo ou Caim. Eu acho também, assim, que ele torce e retorce o português, né, ele se utiliza do léxico português, assim, de maneira muito interessante, e o Saramago, ele, vamos dizer assim, conhecia muito, né, muito o nosso idioma, mas muito mesmo. Então, assim, eu me lembro que anos atrás, quando eu estava lendo o Memorial do Convento, acho que foi em 2009, eu comecei a anotar as palavras, de tantas palavras herméticas que eu utilizava, eu comecei a anotar e aí fui depois no dicionário, peguei o significado de todas elas. Naturalmente, enquanto você está lendo, você consegue ali mais ou menos deduzir, mas às vezes não convergia com aquilo que eu tinha imaginado. E aí eu criei um arquivo chamado Palavras Incomuns, e aí depois disso, todos os livros que eu li, eu anoto as palavras que eu não entendo e jogo lá nesse arquivo. Às vezes me dá até um pouquinho de desgosto, porque algumas palavras eu já inseri, aí, mas claro, né, a gente não utiliza no nosso cotidiano, vão passando as semanas, os meses, eventualmente até os anos, aí leio a palavra de novo, já não me lembro mais dela, aí quando eu vou colocar lá no arquivo, já tá lá. Mas aí quando eu estava lendo aqui O Ano da Morte de Ricardo Reis, me lembrei muito, né, desse arquivo. Por quê? Porque de fato ele, mais uma vez, ele se utiliza do léxico de maneira muito hermética. E aliás, já fica até uma recomendação, se você tiver a oportunidade de ler essa obra, leia um leitor de livros, porque como são muitas palavras herméticas, você já ali, já clica, já sai o significado, você consegue avançar tendo certeza daquilo que você está lendo, diferentemente se você tiver de acessar, por exemplo, um celular para olhar a palavra no dicionário, ali você já solta a página e acho que atrapalha um pouco, fora que o celular é uma fonte de dispersão, né? Quando eu estou lendo, eu sempre mantenho o celular longe para nem ter a tentação de usá-lo. Só para dar um exemplo, eu vou ler aqui o significado da palavra animar diversão, que é uma palavra, aliás, que parece até em inglês. Sentimento que se tem por alguém, levando-se em conta sua idade, posição social, representatividade na comunidade, etc. Consideração, respeito, advertência severa, censura, reprimenda. Sentimento de repulsa ou rancor, aversão, ódio. É uma característica assim desse livro também o fato de abordar essa ascensão dos movimentos fascistas, né? Claro, com destaque aqui no livro mais para Salazar e Franco, né? De maneira um pouco mais oculta está ali o Mussolini e o Hitler, né? Os 4 grandes ditadores fascistas desse momento da Europa. E assim a Segunda Guerra ela já se aponta ali no horizonte, né? E acaba fazendo uma crítica à própria alienação do Ricardo Reis e, claro, né? Propriamente do Fernando Pessoa, que era um sujeito bastante alienado mesmo. Mas ele faz de maneira muito leve, muito tranquila, né? Eu acho que o único personagem que eles, vamos dizer assim, bate um pouquinho mais forte foi um intelectual chamado Miguel de Unamuno, que, claro, né, o Saramago poderia ter selecionado N pessoas para descrever a sua postura covarde, infame, sórdida desse tempo histórico, né, e a gente que vive um movimento neofascista nos dias de hoje, a gente sabe, né, a quantidade que a gente poderia apontar, esse, aquele e tal, mas ele pega aqui o Miguel de Unamuno e dá-lhe pancada mesmo, né, e é interessante, aliás, também, porque como o José Saramago, ele viveu esse tempo histórico, ele tinha só 14 anos, mas, enfim, presenciou, né, em 1936, quando corre esse livro aqui, essas movimentações fascistas, ele presenciou a ascensão do nazismo, presenciou a Segunda Guerra Mundial. Portugal não participou da Segunda Guerra Mundial, né? Foi um país fascista que se manteve fora do conflito, né? Mas, claro, por parte do seu governo, com ampla simpatia por Hitler e por Mussolini. Mas ele presenciou isso tudo, né? A postura, os erros, os acertos, etc. Então, assim, quando ele fala aqui, ele fala com um imenso conhecimento de causa, né? Ele vivenciou isso. E é interessante, assim, também que ele, vamos dizer, o Saramago, ele teve uma relação conflituosa com Portugal, né? Ele, claro, talvez é o português mais famoso do nosso tempo histórico, né? É o único ganhador Nobel em língua portuguesa, mas como ele também fazia críticas eventualmente ferinas, ele dialoga com a alma nacional portuguesa e eventualmente, vamos dizer assim, de maneira um pouco contraditória, assim, ele não tem só elogios a fazer, né? Esse é o ponto. E assim, um personagem muito grande quando critica, parece que a dor é um pouco mais intensa ainda, né? Então assim, ele tem um diálogo, mas existe uma tensão, né? E essa tensão acho que veio a explodir de vez anos depois do lançamento desse livro, quando ele vai lançar o livro O Evangelho segundo Jesus Cristo, que é um livro que acaba sendo censurado pela Igreja Católica, na verdade pela Igreja e por personagens laicos, né, que compõem o governo e que tentam censurar o livro. Aí ele, vamos dizer assim, né, para ele é o deadline, vamos dizer assim, né, o fim da linha dele com Portugal. Ele inclusive se muda, né, vai morar nas Ilhas Canárias, que é um território espanhol. E claro, continuava visitando Portugal, etc. Tinha vínculos, tinha relações, mas aquilo foi um evento traumático na vida dele. Afora os outros tantos, né, de sua longa existência, por conta de questões políticas, etc. Então, assim, existe aqui nesse livro aquelas características padrões do Saramago, algumas eu já destaquei aqui, né, a pontuação bastante peculiar, o fato de, vamos dizer assim, o enredo não ser tão importante, né, o enredo avança de maneira mais lenta, mais vagarosa. Quem quer saber logo o que acontece vai acabar se decepcionando com o livro, né? Não é essa a ideia, né? A ideia é sopesar, balancear, avaliar, ruminar, né? Eu acho que é um livro que você não tem pressa de chegar ao final. Não é essa a ideia, né? Normalmente não é essa, aliás, a ideia dos livros do Saramago. Os parágrafos são muito extensos, né?
Não é incomum que você abre assim a folha, né, e tem assim, ó, tá vendo? Toda ela ocupada, né? Aliás, eventualmente até poderia haver um pouquinho mais de parágrafos, né? Tem ali uns cortes, aqui caberia um parágrafo, mas o Saramago prefere não inseri-los. E aqui nas páginas a gente também pode olhar como é que é a edição, né? Ela tem esse tipo de letra aqui. Eu acho até um pouquinho carregada demais. Não é bem a minha letra favorita, não. Mas quando você bate o olho, você sabe, isso aqui é um livro de Saramago. Uma formatação que acompanha todas as obras dele. Aliás, a Companhia das Letras, que edita todas essas obras do Saramago aqui no Brasil, ela mudou as capas dos livros, né? Colocou aqui agora escrito, né? São sempre pessoas diferentes que vão assinando aqui as obras. As capas anteriores, elas tinham um projeto gráfico bem mais bonito, mas eu acho que também é interessante você mudar para, vamos dizer assim, chamar a atenção de novo, né? Porque antes tinha o ar da novidade, né? Você acompanhava o lançamento dos livros do Saramago, agora, por óbvio, né, não serão lançados mais livros. Até foi lançado, sim, o próprio Claraboia, o que eu citei aqui no início do vídeo, que ele escreveu com 26 anos, né, e acabou sendo rejeitado na época. Ele dizia que, em vida não vai ser lançado, não. Mas aí, depois da minha morte, podem fazer o que quiser, a Fundação Saramago que vai tomar a decisão. E a viúva dele, né, Pilar Del Rio, que foi, aliás, tradutora dele também, ela decidiu por lançá-lo, então teve uma obra inédita aí, uma obra pós-morte. E também outra que ele havia começado, mas não concluiu a obra, que foi Alabardas, que aí foi um livro que parou no meio. Outra característica que é comum nas obras do Saramago é que ele segue o português de Portugal, era uma exigência do autor, né? Então, eu me lembro que o primeiro livro que eu li dele, acho que foi o Ensaio sobre a Cegueira, né? Então, logo nas primeiras páginas, ele falou passadeira de peões, falou, é a faixa de segurança, aí o carro lá utilizou os travões com toda a força, aí quer dizer os freios, né? E aqui também tem palavras que ficam até engraçadas para nós, né? Por exemplo, ele descreve aqui o carro elétrico. Eu fiquei pensando, carro elétrico, mas vou seguir. Aí depois o carro elétrico de novo, é o bonde, né? Então, bonde ou bondinho, né? Como a gente fala aqui, né? Então, assim, tem essas mudanças, mas dá para você entender sim. A única ressalva que eu faço é que há uma quantidade de erros de português em excesso aqui. Acho que para um livro que já foi lançado há tantos anos atrás, não era para ter tantos não, mas eu mandei as correções lá para a editora, espero que em exemplares futuros eles reimprimam já com as correções feitas. E assim, outras duas ressalvas que eu faço. A primeira é que na sinopse do livro, conta o final dele, eu não acho isso correto, né? Deixa eu, apesar de o nome aqui tá meio que indicando, né? Já está apontando aqui o que vai acontecer, né? O ano da morte de Ricardo Reis, o que será que vai acontecer com Ricardo Reis, né? Tem um vídeo aqui no canal que é a mesma coisa, né? A morte de Arthur. Bem, o que vai acontecer com o Arthur no final das contas, né? Mas enfim, eu acho que deveria estar exposto isso na sinopse, até porque detalha um pouquinho mais o que vai acontecer. E outro aspecto é assim, que a narrativa, ela é lenta, né? Como eu destaquei, e ela abriu, vamos dizer assim, possibilidades, né? Vamos dizer assim, como uma teia de aranha, né? Você pode ir por aqui, pode ir por ali, e parece que algumas coisas, vamos dizer assim, poderia seguir, mas parece que no meio do caminho começou a trajetória daqueles acontecimentos e parou. Né, especialmente com uma das hóspedes do hotel, chamada Marcenda, e outra com um policial que acabava perturbando lá as ideias lá do Ricardo Reis. Parecia que aquilo degringolaria em alguma coisa e travou, parou, ficou no meio do caminho. Eu achei que ficou um pouco solto demais. Mas assim, para fazer um veredito final, eu achei assim que o livro ficou entre bom e muito bom. Alguns momentos ele é muito bom, alguns momentos ele é bom, e nenhum momento eu achei enfadonho, cansativo, nem nada. Porém, existe assim essa característica do Saramago, que vamos dizer assim, parece que não é um autor para todo mundo, né? Porque a linguagem é hermética, porque os parágrafos são muito extensos, porque quem requer assim um dinamismo na leitura, querer saber logo o que vai acontecer com a narrativa. Você, em duas frases você fala o que aconteceu no livro. Eu estou explicando bem aqui o contexto, mas a narrativa do livro em si é muito simples. É muito interessante, né, que seja um autor que eu admire tanto. Eu já escrevi uns livros de ficção que eu pretendo lançar daqui a alguns anos, e meu estilo de escrita é totalmente diferente disso aqui, né? Essas coisas acontecem, um monte de coisa vai seguindo e tal, e ele aqui não, só pesa, reavalia, rumina. Então assim, é um estilo que eu aprecio muito, mas eu não sei se todas as pessoas se adaptariam a ele, né? Então assim, para mim particularmente, o Ano da Morte de Ricardo Reis, ele não fica ali no ápice, né, no topo das obras do Saramago. Eu prefiro o Ensaio sobre a Cegueira, o Evangelho segundo Jesus Cristo e a Caverna, mas eu acho assim que é um livro que quem já conhece o Saramago vai gostar. Existem obras mais fáceis para você começar com o Saramago, por exemplo, A Viagem do Elefante, que eu já citei aqui, e esse é um livro assim, se você já gosta, já conhece o autor, já se entendeu com ele, vamos dizer assim, você não vai se decepcionar não, você pode ter certeza. Mas eu só não recomendaria para quem, vamos dizer assim, quer começar. Não, você vai começar, comece com outras obras mais fáceis, para depois você chegar aqui com uma obra maior, uma obra um pouco pesada, e depois eu acho que se você já tiver adaptado a esse universo saramaguiano, você vai gostar sim, porque é um belo livro. Mas naturalmente, o que eu expus no meu veredito foi apenas a minha singela opinião, e eu gostaria de saber a sua. Você conhece o livro O Ano da Morte de Ricardo Reis? Conhece a obra do Fernando Pessoa? Conhece esse ou outros livros do Saramago? Comente à vontade aqui embaixo. É isso, um forte abraço, beijo no coração e até a próxima. Tchau, valeu!